não é normal, não é banal, não é pouca coisa. É bom demais, Senhor Deus, a gente sentir a Tua presença, saber que o Senhor está aqui, saber que o Senhor conhece cada coração, saber que o Senhor sabe o que vai nas nossas mentes, nas nossas almas. Meu Deus, incomoda as nossas vidas, fixa, Pai, a nossa mente, que o diabo não tenha poder de nos distrair, que o diabo não tenha poder de fazer a nossa mente viajar, mas que o Teu Espírito Santo possa cativar as nossas mentes para prestarmos atenção e entendermos a Tua voz nessa noite. Usa o Teu servo. Obrigada, Senhor Deus, pela bênção que Ele é, pastor dessa igreja, pastor da minha vida. Deus, obrigada, Senhor Deus, pela vida dele. Cuida dele, Pai. Esteja mostrando, Senhor Deus, ao Teu servo, dando a Tua direção, dando a Tua orientação. Cuida dele cada instante da sua vida. E, ó meu Deus, usa o Teu servo com poder mais uma vez nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, é bom demais estar no seio da igreja do Senhor, não é? Às vezes eu tenho algumas pessoas que me mandam mensagens porque estão participando do culto pela internet, acompanhando ali, alguns por motivos de saúde, outros por escala de trabalho, mas o bom mesmo é estar aqui, no Vucu Vucu, aqui no calor da comunhão, né, de estarmos juntos, de nos abraçar, de nos ver e nos reencontrar. E é bom demais, a gente precisa valorizar cada vez mais esses momentos de comunhão que a gente tem, porque assim que a gente cresce, a gente cuida uns dos outros, a gente vive o que o autor de Hebreus disse, né? Ele disse, olha, não deixe de congregar como igreja, e é bom a gente estar junto, celebrando ao Senhor por tudo que Ele é para a gente está aí, daqui a pouco tem lá um festival de causos, a galera está toda animada aí, preparando isso para a gente, mas o mais importante é essa comunhão nossa aqui. Hoje eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia em João capítulo 15. Quero falar com você sobre o tema dependentes e fortes, porque nós vivemos um tempo de uma sociedade que busca a autossuficiência. As pessoas querem bater no peito e dizer, eu posso, eu sei, eu tenho, eu faço. Não é? E muitos dos vídeos que as pessoas acessam, os mais acessados hoje nas redes sociais, são aqueles que ensinam as pessoas a conquistar ou a fazer alguma coisa. E parece até que a nossa força humana ela é suficiente. E na verdade não é suficiente. Nós precisamos do Senhor. Nós dependemos do Senhor a cada momento. Porque a vida cristã, ela não é sustentada pela nossa força. A vida cristã ela não é sustentada pela nossa capacidade intelectual. A vida cristã ela é sustentada pela intimidade com Deus, porque Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a direção, porque Ele é o próprio caminho, Ele é a força que renova a nossa vida a cada momento, Ele nos impulsiona, Ele é o abrigo, Ele é a nossa proteção. Na verdade, Deus é tudo. Sem Deus, nós não somos nada. Como o próprio Senhor Jesus nesse texto diz, não é? Sem mim vocês nada podem fazer. Então, a nossa força está na nossa dependência do Senhor. A nossa força está justamente quando nós reconhecemos a nossa fraqueza e buscamos a direção de Deus, reconhecendo que precisamos. Então, João 15, eu quero convidar você a acessar a Bíblia. E aí, eu sou old school. Esses dias eu estava essa semana pregando numa conferência de jovens e cheguei com a Bíblia em papel e a galera assim, pastor, você ainda usa a Bíblia em papel? Eu falei, eu sou old school, eu sou ainda da escola antiga, eu prefiro a Bíblia em papel porque eu anoto, eu marco, eu rabisco, não é? E aqui está a palavra de Deus, mas você acessa ela no seu celular, no seu tablet, não tem problema nenhum, não isso é coisa de idoso mesmo, mas é bom demais ter a palavra de Deus assim à mão, né? E o João 15, a partir do versículo 1 até o versículo 8, diz assim, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como é o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês,
pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Meu Pai, Ele é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Irmãos, quanto mais a gente reconhece que depende de Deus, mais força a gente recebe do Senhor. Mais frutífera é a nossa vida, mais harmonioso é o nosso lar, quando nós submetemos a nossa vida à direção de Deus, quando nós buscamos em Deus a sabedoria que nós precisamos para cuidar da nossa família como uma joia rara e preciosa, cuidar do nosso relacionamento. O namoro, ele deve ser marcado desde o início do relacionamento pela honra. O namorado deve honrar a sua namorada e vice-versa, deve respeitar, deve honrar a sua vida, deve proteger, deve cuidar, deve zelar. Zelar pela imagem, zelar pela honra, pela integridade. E quando o namorado já começa o relacionamento dessa forma, isso significa que quando o marido, ele fará o mesmo. Se ele não faz no namoro, dificilmente ele fará no casamento. Mas quando os jovens, eles oram e buscam a direção de Deus para escolher a pessoa com quem vai se unir e constituir uma família na presença do Senhor, ele então vive como aquela árvore plantada à beira do rio. Tudo acontece no tempo certo. O início do namoro, o noivado, o casamento, a família após o casamento, a forma como os filhos serão educados e criados, tudo vem sob a direção do Senhor. É necessário para cada decisão da minha vida e da sua vida que nós tenhamos a certeza de que estamos cumprindo a vontade de Deus. Sejam decisões importantes como constituir uma família, sejam as decisões mais simples do nosso dia a dia, sejam decisões como a profissão, tudo deve ser submetido ao Senhor para que nós então possamos viver a vontade de Deus, que a Bíblia diz que é boa, é agradável e é perfeita. Mas quando Paulo descreve a vontade de Deus como boa, agradável e perfeita, e diz que eu e você podemos experimentar e comprovar essa vontade boa, agradável e perfeita, antes ele diz que a nossa mente tem que ser renovada no conhecimento de Deus. A nossa mente tem que ser fortalecida na intimidade com o Senhor. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu tenho a direção de Deus, mais eu vou experimentar e comprovar essa vontade boa, agradável e perfeita. Não porque Deus tenha filhos prediletos, porque Ele não tem filhos prediletos. Deus, Ele tem filhos íntimos. E filhos que com intimidade são obedientes e sentem prazer na obediência. E quando eu obedeço ao Senhor, Ele então dirige a minha vida e aí eu experimento o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. É uma consequência de uma relação de intimidade e de dependência com Deus. É quando eu reconheço que eu não posso fazer escolhas sem a direção de Deus. Assim como eu, quando você olha para a sua história de vida e aquelas decisões que deram muito ruim, foi porque ali, vamos combinar, você fez a escolha, eu fiz a escolha, sem esperar a resposta de Deus. E na pressão ali, na nossa urgência, na nossa ansiedade, achando que Deus demora para responder, a gente faz escolhas equivocadas. Contudo, mesmo quando a gente faz escolhas equivocadas, a gente não deve ficar dando ouvido àquela voz que diz: está vendo? Você só erra, você só faz escolha errada, e vai te acusando, porque o acusador é o diabo, o nosso inimigo. Deus, Ele não nos acusa. Deus, Ele nos perdoa dos nossos equívocos e nos edifica para fazermos escolhas cada vez mais sábias. Por isso, nós precisamos da direção de Deus. Mesmo no meio de uma sociedade que diz que você consegue sozinho, você pode tudo, é só você depender apenas de você, não dependa de mais ninguém, ainda que esse seja o mote da sociedade, o reino de Deus funciona de um jeito diferente. Sabe como funciona? O reino de Deus funciona a partir da nossa dependência do Senhor, a nossa obediência ao Senhor, a nossa busca do Senhor. E quando a chapa está quente, a gente corre para os braços do Pai, porque a gente sabe que os braços do Pai estão sempre acolhidos, estão sempre estendidos para nos acolher, na verdade. Ele nos acolhe, Ele nos aconchega, Ele nos consola, Ele nos conforta, Ele nos protege, Ele nos dirige em todo o tempo, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Então a minha vida e a sua vida precisa ser uma vida de busca dessa intimidade com o Senhor, busca dessa dependência do Senhor em todo momento, para que Ele nos dirija.
Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vimos vários líderes do povo de Deus que estavam ali na total dependência do Senhor. Moisés tinha ali a missão de levar o povo a atravessar o deserto e chegar à terra prometida, e ele volta-se para o Senhor e diz: Senhor, se a sua presença não estiver conosco, nós não iremos. E deve ser assim na minha vida e na sua vida. Senhor, o Senhor está comigo aqui, é essa a sua vontade mesmo, e enquanto o Senhor não responder, não se mova do seu lugar, não faça escolha, espere no Senhor, porque no tempo certo Ele vai nos responder. Davi, o rei, aquele grande guerreiro, ele reconhecendo a sua necessidade de Deus, no salmo que talvez seja o mais conhecido, ele diz: o Senhor é o meu pastor. É Ele quem cuida de mim, é Ele que me guia em meio a um vale sombrio, é Ele que me leva a pastos verdejantes, é Ele que prepara uma mesa na presença dos inimigos, é Ele que me dá um lugar de honra, é Ele que faz o meu vaso transbordar, porque esse é o meu Deus, o Deus da minha salvação. E assim também Paulo, quando ele está ali naquela sua luta e reclamando com Deus do espinho da carne, ele diz: Senhor, a minha fortaleza se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando eu sou fraco que eu sou forte, diz o apóstolo Paulo. Porque quando eu reconheço a minha fraqueza, eu busco ao Senhor e Ele me fortalece. Infelizmente, muitas pessoas só têm o hábito de procurar Deus quando a chapa está quente demais. Quando já chegou no limite, ele já não sabe mais o que fazer para resolver aquele problema, aquela situação, aí volta-se para o Senhor, e depois que Deus responde, Deus socorre, Deus consola, Deus resolve, a pessoa volta de novo para a posição da autossuficiência, até dar ruim novamente. Mas eu e você não podemos viver dessa forma, não podemos viver nesses altos e baixos com o Senhor. Nós devemos ter uma vida constante diante do Senhor, que diz para mim e para você que sem Ele nós não podemos fazer coisa nenhuma. Esse texto de João, capítulo 15, faz parte do contexto da despedida do Senhor Jesus. Ele já sabia que estava chegando a hora em que ele seria preso e crucificado. Ele estava preparando os seus discípulos para um momento que aconteceria muito em breve, onde os seus discípulos não o veriam mais. Ao contrário, sentiriam-se sozinhos, viriam a ele, o seu líder, o seu mestre, o seu pastor, o seu mentor durante aqueles últimos 3 anos, ser preso, açoitado, humilhado, crucificado e morto numa cruz. Isso estava perto de acontecer, e é nessa hora que o Senhor começa ali a preparar os seus discípulos para um momento de crise que eles entrariam. Pedrão, que sempre disse: Senhor, eu estou contigo, não abro. Tudo que o Senhor precisar está aqui comigo, foi o primeiro a negar ao Senhor, e quando ele dá ali aquela: não, Senhor, você não vai morrer, ele diz: opa, peraí, meu irmão, tu vai antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, cara, se liga aí, quem é você? E aí então, aqueles discípulos estavam por viver um momento de crise muito grande, e aí o Senhor Jesus os prepara, declarando que sem Ele nada poderiam fazer. E essa verdade ensinada pelo Senhor Jesus há 2000 anos atrás, continua sendo verdade na minha vida e na sua vida. Quando nós lemos esse texto, nós podemos aprender algumas lições. Lições em que vão nos fazer entender que quanto mais dependentes do Senhor, mais forte nós somos. E a primeira dessas lições é reconhecer a nossa dependência é o primeiro passo para a vida espiritual. Jesus, capítulo 15, versículo 5 de João, diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Reconhecer a minha dependência de Deus é o meu primeiro passo, porque o ramo, ele não tem vida própria. O ramo, ele não tem força própria, ele não tem vitalidade sem a videira. Se ele não estiver conectado à videira, ele seca, porque é da videira que vem a seiva, é de Jesus que vem a vida, e vem a vida abundante. Sem Ele nós não temos vida plena, sem Ele nós não temos vida abundante. Sem o Senhor Jesus nós não temos a paz que excede todo o entendimento, sem Ele nós não temos o consolo, sem Ele nós não experimentamos esse cuidado e essa proteção em todo momento. A nossa força vem da videira, que é Jesus. A nossa alegria vem da videira, que é Jesus. A nossa proteção vem da videira, que é o Senhor Jesus. Nós devemos reconhecer em todo momento a nossa total dependência do Senhor. Porque quando nós vamos para a batalha, como nós declaramos aqui, protegidos e dirigidos pelo nosso general, que é Jesus Cristo,
nós sabemos que venceremos, porque Ele faz de nós mais do que vencedores. Mas nada de bom pode acontecer sem a videira que é Jesus. Seja no ministério, seja na família, seja no trabalho, seja no seio da igreja, no seio da sociedade. Sem Jesus, nós não podemos fazer coisa nenhuma, porque a nossa capacidade vem do Senhor. Eu e você precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus para nos consolar. Quantos momentos na sua vida como na minha, nós choramos e veio aquele refrigério na alma, inexplicável muitas vezes, da presença do Senhor. Quantas situações na nossa vida nós não sabíamos que escolha fazer e esperamos um tempo e ali veio a resposta do Senhor. Quantas pessoas que nos frustraram, que nos abandonaram, que nos decepcionaram e nesses momentos sentindo que fomos traídos, fomos abandonados, fomos esquecidos, nós percebemos os braços do Senhor nos abraçando, nos acolhendo, dizendo: você não está sozinho nem abandonado. Você não foi esquecido em momento nenhum. Eu estou aqui, como seu Pai, como seu Deus, te dando força, te dando esperança. Naqueles momentos em que nos sentíamos indefesos, poderíamos sentir muito forte ali a presença do Senhor dizendo: eu te protejo, eu cuido de você, eu estou provendo o que você precisa. Muitas vezes eu não te dou o que você deseja. Nós precisamos do Senhor Jesus para proteger a nossa família, para termos sabedoria como maridos e esposas, como pais, como filhos, para cuidar de nossos lares, lares marcados pela presença de Deus em todo momento. Nós precisamos de Jesus para frutificar. Não importa o que temos buscado na nossa vida, devemos buscar, estudar, trabalhar, buscar promoção no trabalho, sim, mas tudo isso deve ser na direção do Senhor em todo momento. O primeiro passo para uma jornada cristã, para uma jornada de crescimento espiritual, é reconhecer que eu e você precisamos do Senhor. O problema é que muita gente está aí na autoconfiança, na suposta autossuficiência. Cuidado com isso. Você e eu, sem Deus, não podemos coisas nenhuma. É isso que o Senhor Jesus fala na sua palavra, a Bíblia, a palavra viva e eficaz. Muitos fracassos espirituais começam quando nós passamos a confiar na experiência. Eu nasci num lar cristão, eu já li a Bíblia toda X vezes, eu oro todo dia, e aí eu passo a confiar na minha própria experiência e não numa experiência com Deus, e não numa intimidade com o Senhor. Aí as coisas começam a degringolar, quando eu começo a confiar no conhecimento, nos dons que Deus me deu, nos recursos que Deus me deu, e esqueço que quem me deu tudo isso foi o próprio Senhor, e aí eu acho que eu não preciso dele para coisa alguma. É nessa hora que eu preciso parar e reconhecer: eu preciso do Senhor. Quando nós lemos o Senhor Jesus ministrando a homens que estavam vivendo com Ele, convivendo com Ele há 3 anos, que tinham visto o Senhor operando milagres, tinham visto o Senhor curando pessoas, tinham visto o Senhor libertando cativos, esses homens então precisavam ainda entender da total dependência do Senhor. E aí Ele ensina que a dependência nos leva a produzir fruto. No capítulo 15, nesse mesmo versículo 5, ele diz assim: pois se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Jesus, ele não manda produzir fruto. Jesus, ele manda permanecer nele. E a consequência de permanecer nele é frutificar. O fruto é consequência da comunhão com Deus. O fruto é consequência da intimidade com o Senhor. O fruto é consequência de uma busca humilde, dizendo: eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua direção. Aquele que permanece nele, o verbo usado aqui, menô, significa habitar, significa continuar ligado. Jesus está dizendo: aquele que continuar ligado a mim, esse produzirá muito fruto. Aquele que habitar em mim, esse produzirá muito fruto. Aquele que permanecer em mim, então, não é uma visita ocasional de vez em quando, não é uma busca somente nos momentos de lutas, mas é uma vida constante de conexão com o Senhor Jesus, buscando a Ele, dependendo dEle em todo momento, vivendo para Ele em todo momento ali. É uma vida constante diante do Senhor. Quando eu permaneço nele, quando eu permaneço conectado nele, quanto mais perto eu estou do Senhor, mais amor eu tenho para compartilhar, mais paciência eu tenho, mais sabedoria eu tenho, mais força para perseverar
No momento em que o diabo coloca a palavra desistência, Deus ele coloca a palavra persistência no nosso coração, a perseverança no nosso coração, porque o nosso Deus ele nunca desistiu de nós, e Ele não quer também que nem eu nem você desistamos de uma vida com Ele em todo momento. Quando eu tenho mais intimidade com o Senhor, mais impacto a minha vida causa na vida das pessoas ao meu redor, porque eu estou apenas refletindo a luz do Senhor. Eu estou refletindo a vontade do Senhor na minha vida em cada momento. O fruto inclui um caráter transformado. O fruto inclui santidade na vida, uma vida consagrada diante do Senhor. O fruto inclui amor, serviço. O fruto inclui testemunho. O fruto inclui discipulado. O fruto é todo o resultado de uma vida que se conecta ao Senhor e depende dEle. Muita gente mostra um relatório de coisas que produz para o Senhor, fazendo muitas coisas, mas a verdadeira pergunta é: o quão ligado ao Senhor eu estou? Quão profunda é a minha intimidade com o Senhor? Muita gente está cansada na jornada cristã porque busca produzir frutos pela sua própria força. E, na verdade, a busca não deve ser produzir frutos, a busca deve ser intimidade com o Senhor. Porque os frutos produzidos são consequência de uma intimidade com o Senhor. É permanecer mais diante do Senhor. Agora, em terceiro lugar, a gente aprende com esse estudo do Senhor que a dependência nos leva a uma entrega. Quando eu reconheço que eu preciso do Senhor, eu me entrego a Ele. Ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. De colocar a minha vida, é render a minha vida diante do Senhor, é submeter a minha vida ao Senhor, é uma escolha diária. Porque às vezes, algumas portas que se abrem, elas parecem perfeitas. Só que elas vão nos levar para muito longe dos propósitos de Deus para a nossa vida. E Deus vai lá e fecha a porta. E a gente fica chutando a porta. A gente fica pressionando a porta. Porque a gente entende que aquela porta é a porta que Deus tem para a gente. E Deus está mantendo a porta fechada. E a gente quer abrir a porta. A gente teima com Ele. Ao invés da submissão, dizendo: tá bom, Senhor, se não é essa porta, eu vou procurar a próxima. E aí parece que demora muito para a próxima porta chegar. Mas, gente, no tempo certo, a porta se abre. No tempo certo, a porta certa se abre. Porque Deus nunca chegou atrasado e Ele nunca vai chegar. Então, é esperar a direção do Senhor e uma entrega diante do Senhor, uma consagração ao Senhor, dizendo: Senhor, a minha vida é Tua. E quando eu me entrego ao Senhor, eu quero viver o Teu tempo, eu quero viver da Tua maneira, eu quero viver nesse caminho que é do Senhor. E aí eu aprendo a descansar no Senhor, porque eu sei que no tempo certo Ele vai fazer aquilo que eu preciso. Hoje o mundo ele prega uma grande ilusão, que o ser humano pode viver sem Deus, que o ser humano não precisa de Deus, que Deus está em todas as coisas, em todos os lugares, que vários caminhos levam a Deus e que cada um pode escolher o caminho mais adequado para o seu coração. E isso é uma grande mentira, porque a Bíblia diz que só há um caminho, o caminho. É o próprio Senhor Jesus que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E tudo começa quando eu me entrego diante do Senhor. Quando eu digo para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti lá em casa, Senhor. Eu preciso de Ti lá no meu relacionamento conjugal. Senhor, eu preciso de Ti para educar os meus filhos, a minha descendência, segundo a Tua vontade. Eu preciso de Ti, Senhor, para ser exemplo para as pessoas ao meu redor. Não um mau exemplo, mas um bom exemplo. Eu preciso de Ti, Senhor, para ser uma boa referência. Eu preciso de Ti, Senhor, para sentir a paz que excede todo o entendimento, mesmo em meio às lutas. Eu preciso de Ti porque pessoas a quem eu amo choram e sofrem, e eu preciso de Ti para ser um instrumento que vai abençoar essas pessoas. Eu preciso de Ti para o meu próprio bálsamo no meu coração, que chora e que geme. Eu preciso de Ti, Senhor, para vencer todas as tentações que o inimigo prepara para destruir a minha vida. O inimigo está pronto para destruir o seu casamento. Ele está pronto para destruir o teu namoro, que é propósito de Deus. Ele está pronto para tirar do seu coração a alegria. Só que se o inimigo está pronto para te atacar, Deus sempre está pronto para te proteger. Ele sempre está pronto para te consolar. Ele sempre está pronto para cuidar de você. E é só se entregar e depender do Senhor. É só reconhecer a minha total dependência do Senhor. Muita gente
tenta carregar os pesos sozinhos. Eu posso, eu consigo. Tem gente que não gosta de receber ajuda, porque acha que pedir ajuda e receber ajuda é sinal de fraqueza. Não, a humildade não é sinal de fraqueza. A humildade, na verdade, é uma grande fortaleza. Quando eu reconheço que sozinho, quando eu reconheço que pelas minhas próprias forças, eu não vou vencer. A humildade, ela não é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, é um sinal de sabedoria, de maturidade espiritual para reconhecer, eu não posso sozinho. Querido, se você está carregando um fardo muito pesado, o Senhor Jesus, Ele já te fez um convite. Você está se sentindo oprimido, você está se sentindo sobrecarregado, vem, eu tenho o alívio, porque o meu fardo é leve. Ele está pronto para assumir o peso, mas para que eu transfira esse peso para o Senhor e receba a ajuda do Senhor, eu tenho que me render diante dEle. Eu tenho que me render e dizer, Senhor, eu entrego a Ti todos os meus planos, eu entrego a Ti os meus relacionamentos, eu entrego a Ti os meus sonhos, eu entrego a Ti o meu futuro, porque eu quero viver em total obediência ao Senhor. Eu quero viver em total dependência do Senhor. Hoje o Senhor, Ele quer fazer um convite especial para mim e para você. Dependa de mim. Reconheça a minha soberania. Reconheça que eu sou a videira. Toda a força que você precisa já está disponível em mim. Basta você se aproximar, basta você se conectar, basta você permanecer, basta você reconhecer a sua dependência. Porque é nessa intimidade verdadeira com Deus que eu e você passamos a receber dEle tudo o que precisamos para viver uma vida marcada por amor, por honra, por paz que excede entendimento, por harmonia. Tudo depende do Senhor, não depende de você. Muitas vezes nós homens, como líderes de nossos lares, queremos que as nossas famílias dependam totalmente de nós. Às vezes nós batemos no peito dizendo assim, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço, eu sei, eu posso. Mas chega um momento que tudo isso fica pesado demais e se pede um socorro. Só que Deus diz, você não precisa fazer isso sozinho. Eu estou aqui. Eu estou aqui para te ajudar. Muitas vezes as esposas são cobradas de serem mulheres sábias e elas próprias se cobram, mas a mulher sábia é aquela que busca em Deus a sabedoria, é que busca a intimidade com o Senhor para ter sabedoria, busca a direção do Senhor. O jovem sábio é aquele que se ajoelha diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu não quero fazer nenhum plano que não seja aquele plano descrito e desenhado pelo Senhor. Essa é uma noite que Deus nos convida a aprofundar a nossa comunhão com Ele, de reconhecer a nossa dependência dEle, de renovar com Ele a nossa entrega, a entrega da nossa vida a Ele. Gente, na sexta-feira, eu e Carla estávamos falando num jantar de casais, e ali um tempo de renovação, de compromisso, do romantismo de casais ali. Sábado que vem nós teremos aqui a nossa noite italiana com os casais casados aqui, tendo esse momento gostoso de romantismo, de namoro, sabe? Porque você casou, botou a aliança na mão esquerda, mas a sua esposa continua ali sendo a sua namorada. Tem que rolar ali o romantismo, o galanteio, aquelas flores, aqueles presentes, aquelas coisas assim, não é? A gente estava numa live de oração na sexta-feira com os homens, tínhamos quase 300 homens ali, né, Bruno? Né, pastor Emílio? Quase 300 homens orando às 6 horas da manhã. E quando terminou ali o nosso tempo de oração, a gente lembrou assim, gente, hoje é dia dos namorados, hein? E tiveram alguns homens na telinha que estavam assim, né? Os caras tinham esquecido que era dia dos namorados, não tinham nem planejado fazer ali uma gracinha com as suas esposas ali, sabe? É com Deus que nós lutamos pelo nosso casamento. E é Ele quem nos lembra em todo momento, eu faço as coisas todas novas na sua vida. Porque todas as manhãs as minhas misericórdias se renovam sobre a sua vida. Depender de Deus é sentir essa misericórdia renovada. Depender de Deus é reconhecer que Ele estende a sua mão toda manhã sobre a nossa vida. Isso não significa que não teremos lutas, mas isso significa que em meio às lutas nós teremos o Senhor ali cuidando de nós. Em meio às lágrimas que nós choramos, nós teremos o Senhor ali enxugando as nossas lágrimas, renovando as nossas forças. Jesus, Ele diz, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Feche seus olhos.
Nessa noite eu quero convidar você a reconhecer a sua total dependência do Senhor. Nós somos estimulados a sermos orgulhosos pelas conquistas que experimentamos, como se elas acontecessem porque nós conquistamos. Mas, na verdade, toda vitória que nós experimentamos, ela foi concedida generosamente por Deus. A pessoa que você tem aí ao seu lado, o seu cônjuge, o seu namorado, a sua namorada. Pense agora nessa pessoa como um presente que Deus te deu. Uma bênção que Deus te deu. Não foi você que conquistou, você simplesmente obedeceu e o Senhor te abençoou. Seja grato. Reconheça a generosidade do Pai. Mas talvez hoje você seja alguém que está enfrentando um fardo muito pesado. E nessa hora precisa dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu preciso da Tua direção. Senhor, eu preciso da Tua proteção. Senhor, eu preciso da sabedoria que vem do Senhor. Eu tenho tentado fazer as coisas por mim mesmo. Eu tenho tentado resolver os problemas com a sabedoria que eu acho que eu tenho, mas não tem funcionado. Eu tenho dado murros em ponto de facas e machucado as minhas mãos, tentando resolver com a minha própria força, Senhor. Mas hoje, eu quero reconhecer que eu dependo de Ti. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero te pedir que a partir de hoje, me dirija o meu coração, me dê discernimento, me ajude. Porque cada vez que eu acho que eu vou trilhar o caminho certo, eu me perco e a vida parece um labirinto e eu não consigo encontrar a saída. Se você reconhecer a Jesus como o Senhor da sua vida, aquele que é a saída, Ele te mostrará o caminho. Se você é alguém que está pensando em desistir, essa semana eu conversava com uma pessoa aqui, estava pensando em desistir da vida. E ele dizia: não tem mais saída para mim, pastor. Não tem mais solução. Ninguém pode me ajudar. Aquele homem ali sem esperança nenhuma, ele se rendeu diante do Senhor Jesus e aprendeu a esperar a resposta do Pai. E enquanto ele espera, o refrigério na alma que só o pastor, o bom pastor pode dar, passou a cuidar do seu coração. Talvez seja isso que você que está me ouvindo nessa noite precisa. Talvez seja esse passo de entrega, de reconciliação com Deus, de consagração da vida a Deus, é o que você precisa fazer para experimentar a direção do Senhor, para experimentar a proteção do Senhor, para experimentar o consolo do Senhor. Por isso, eu quero te fazer um convite nessa noite. Renda a sua vida ao Senhor. Olhe para Ele e diga: Senhor, eu sou apenas um ramo, eu preciso me conectar ao Senhor que é a videira. A minha vida está sem sentido e sem propósito, mas hoje eu quero receber esse novo propósito, essa vida abundante, essa direção, essa alegria que eu vejo tantas pessoas tendo, mesmo em meio às lutas. Isso não faz nenhum sentido para mim, mas nessa noite, se você colocar a sua vida nas mãos do Senhor, você perceberá essa paz, você verá esse amor, você vai experimentar esse cuidado do Senhor. Há alguém que nessa noite queira colocar a sua vida diante do Pai, renovar a sua entrega a Ele, aprofundar a sua consagração a Ele, reafirmar a decisão de obediência e de santidade. Senhor, toma aqui a minha vida, eu quero viver essa santidade, eu quero santificar, eu quero consagrar o meu relacionamento. Eu quero que o meu relacionamento, o nosso relacionamento agrade ao teu coração. Me ajuda a reconectar a minha vida e tudo que está nela a ti novamente. Nós vamos encerrar esse momento de culto cantando ao Senhor. Eu quero convidar você a colocar-se em pé. E se nessa noite
enquanto nós estivermos cantando, você deseja entregar a sua vida para o Senhor Jesus e convidá-lo para ser a verdadeira videira na sua vida, você pode sair do seu lugar e vir aqui. Se você nessa noite quer consagrar a sua vida ao Senhor, quer renovar o seu compromisso com o Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho feito algumas escolhas por mim mesmo, mas hoje eu quero entregar essa minha vida a Ti e pedir que o Senhor dirija cada decisão, cada escolha. Eu preciso do Senhor. Enquanto nós estivermos cantando, você pode sair do seu lugar e vir, e eu vou encerrar esse momento de culto ao Senhor aqui, orando pela sua vida. Enquanto nós estivermos cantando, não se preocupe com o que os outros vão pensar. Se nessa noite é o momento de você consagrar a sua vida, entregar a sua vida ao Senhor, você pode sair do seu lugar e vir. Nós vamos orar com você e por você. Enquanto estivermos cantando, você pode vir à frente. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em essa noite, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregando. Entrega tudo a Ele essa noite. Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, meu Senhor, te entregamos nosso
perdido e precisa de direção, essa é a hora de colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Talvez perdido no seu ministério, Deus te chamou, Deus te deu um ministério e Ele está ali no cantinho. E o Senhor está chamando, dizendo: filhão, se reconecta para frutificar. É tempo. Se nessa noite você quer renovar essa consagração ao Senhor, dizendo: Senhor, aqui está a minha vida, o Senhor me chamou para frutificar e é um tempo, isso não está rolando porque eu estou preocupado com tantas coisas que eu perdi essa noção da prioridade que o Senhor deve ter no meu coração. Se nessa noite é a noite de você dizer: Senhor, eu quero aprofundar essa conexão contigo, essa intimidade contigo, essa dependência do Senhor. Eu quero voltar a ser um ramo tão ligado ao Senhor, voltando a frutificar. Eu não quero mais deixar aquele chamado ali no canto. As dores, as decepções, as preocupações têm me afastado daquele propósito que o Senhor tem para mim. É a hora de você dizer: Senhor, eu quero me reconectar ao Senhor e viver esse propósito. Pode sair do seu lugar e vir. Essa é a hora de dizer: Senhor, eu quero sair daqui desse lugar recomeçando, voltando a frutificar. Eu estou meio perdido, mas eu preciso da direção. Eu estou meio parado, mas eu preciso de um impulso, e esse impulso vem do Teu Espírito Santo. Então toma minha vida. Se você quer fazer isso nessa noite, pode sair do seu lugar e vir. Bendito Deus, Pai amado, como é bom estar na Tua casa, ó Deus. Como é bom, ó Deus, ouvir a Tua palavra e aprender a Tua palavra e receber do Senhor esse chamado, para que as nossas vidas estejam cada vez em mais profunda intimidade contigo. Senhor, ajuda-nos a reconhecer o quanto nós dependemos do Senhor. As pessoas podem proferir inúmeras palavras sobre nós, mas somente as palavras que saem da Tua boca, Senhor, têm o poder e a autoridade sobre as nossas vidas. E o Senhor diz que nós somos filhos amados do Senhor. O Senhor diz que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. O Senhor diz que os Teus planos estão muito além dos nossos planos e muito acima dos nossos planos. Por isso, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, não somente os Teus filhos que estão aqui à frente, mas cada pessoa em seu lugar compreenda, ó Deus, os propósitos do Senhor para a sua vida. Ó Deus, que nenhum de nós aqui passe por essa vida sem experimentar intensamente a Tua presença, a Tua alegria, a Tua paz, o Teu poder, a Tua autoridade. Isso só acontece quando nós temos intimidade contigo. Cada pessoa aqui tem essa intimidade com o Senhor. Viva nessa dependência do Senhor, a começar por mim, Senhor. Cada um de nós aqui seja obediente à Tua vontade, à Tua palavra. Perdoa, Deus, as nossas falhas. Perdoa, Deus, as vezes que fizemos escolhas equivocadas. Perdoa, Deus, as vezes que permitimos que as frustrações, as decepções nos paralisassem. Abre os nossos olhos e nos ajuda a entender que quanto mais dependentes de Ti, mais fortes somos. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Cura as feridas. Renova as nossas forças e nos impulsiona à frente, Pai, para que sejamos ramos que frutificam para a glória do Teu santo nome. Cuida de nós. Em nome de Jesus eu peço uma bênção para cada relacionamento, ó Deus. Cada casamento, cada namoro, cada noivado. Que haja santidade na Tua presença. Que haja honra, que haja integridade, Senhor. Por isso nós precisamos do Teu Espírito Santo atuando em nós, nos transformando, nos mudando, nos purificando, tirando de nós aqueles pensamentos maus, tirando de nós aquelas tentações às quais desejamos ceder, tirando da nossa trilha, da nossa jornada, as armadilhas malignas preparadas para a nossa destruição. Tu
Tu és o Deus da honra, da restauração, do recomeço, do perdão, de uma nova chance. E assim, ó Deus, que cada um aqui experimente isso em Ti. Toma, ó Deus, as nossas vidas, nós que estamos aqui neste lugar, das pessoas que conosco estão nessa hora pela internet, daqueles que em algum momento ouvirão tudo isso que vivemos aqui. O Senhor é Deus onipresente, o Senhor está aqui nesse lugar, o Senhor está em cada lar agora, em cada lugar de trabalho que se conecta conosco aqui. O Senhor estará conosco por onde formos. O Senhor é Deus onipotente e nenhuma luta que enfrentamos pode superar o Teu poder. Nada pode derrotar o Senhor. Nós somos seguros em Ti, porque o Senhor nunca perdeu uma batalha. Aleluia. Jamais perderá. Quem perde é o inimigo, derrotado, envergonhado, sai em retirada quando vê que estamos revestidos do Teu poder e da autoridade que vem do Teu trono de graças. Ó Deus onipotente, Deus onipresente, o Senhor também é Deus onisciente, o Senhor conhece cada coração. Mesmo aqueles que não vieram à frente, Tu conheces as lutas, Tu conheces as angústias, Tu conheces as alegrias, Tu conheces tudo que está em nossos corações, Pai. Por isso nós Te pedimos, ajuda-nos, acolhe-nos em Teus braços de poder e graça, e dá-nos a vitória, dá-nos a paz que excede todo o entendimento, dá-nos a sabedoria que nós tanto precisamos, Pai. Fica conosco, Senhor. Abençoe o nosso tempo de comunhão, abençoe o nosso caminho de volta para casa, abençoe essa semana que começa hoje, ó Pai, e por onde formos, com quem estivermos, Pai, que o Senhor nos use para a glória do Teu nome, como ramos conectados à videira. Aleluia. Nós Te amamos, Senhor, mas o Senhor nos amou primeiro. Por isso, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e pedimos a Tua misericórdia e a Tua graça sobre nós. E nós Te pedimos essas coisas, o nome que é sobre todo nome, o nome precioso, soberano, generoso, invencível, de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, o nosso Salvador, a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua família, e juntos estejamos aqui celebrando o Senhor por tudo que Ele é.